Vamos para a antepenúltima questão, questão 62, na questão de potencial elétrico, onde teremos que analisar um gráfico, né? Então, vamos partir para cima dela. Aqui é a contextualização, ó. Aí, ó, o funcionário de um laboratório, durante a análise de uma reação, monitora o valor do potencial. Então, ele está monitorando o valor do potencial. Então, a questão que vai tratar do potencial elétrico. Com base em uma posição de D1 igual a 3 metros de distância da reação. E obtém como resposta o gráfico. Então, está aqui o gráfico que ele obteve como resposta. Então, ó, quando está na distância de 3 metros, a tensão, a diferença de potencial, ó, é de 9.000 volts. Agora, a tensão vai diminuir. O que está acontecendo? Vai de 9.000 vai para 3.000 quando a distância está aumentando aqui. Então, a distância está aumentando, ó. A distância aumenta e a tensão diminui. E a tensão diminui quanto? A tensão diminui a terça parte, ó. Reduz a terça parte. Ó. E a distância vai aumentar. Vamos ver o que pede a questão. Depois a gente analisa com mais calma. Em seu relatório, o funcionário anota que o valor da carga elétrica que a reação havia gerado no momento inicial da medida e a variação da distância entre as posições D1 e D2 do voltímetro são. Então, ele quer o valor da carga elétrica, o Q, e quer a variação da distância. Então, se ele quer a variação da distância, ele quer o ΔD, uma variação na distância, que vai ser D2 menos D1. Eu tenho que saber o valor de D2. Então, é isso que ele pede. Então, vamos lá. Vamos para o slide anterior para analisar o gráfico, né? Para ter espaço de resolver a questão. Se reduz a terça parte, o que acontece aqui com a distância? Qual é a equação de potencial em relação... Qual é a equação de potencial elétrico? Gerado por uma carga aqui. Vai ser K vezes Q sobre D. Isso é o potencial elétrico de uma carga em relação a um ponto. Naquela região onde está na distância de 3 metros, né? A carga fica na distância de 3 metros, ela gera um potencial de 9.000 volts. Agora, quando reduz essa tensão, quando cai a tensão, é porque a distância aumenta, né? Ó, em relação ao ponto que está sendo calculado o potencial. Então, se a distância aumenta, vai aumentar quantas vezes? Aí aqui a gente vê pela equação, aqui, ó, o U diminui, a tensão diminui, a diferença potencial diminui, a distância vai o quê? Vai aumentar realmente, ó. Por quê? Porque U e D são inversamente proporcionais. Então, U vai ser inversamente proporcional à distância. Na questão anterior, a gente fez uma questão relacionando a distância com a força. Só que aí, a força não é inversamente proporcional à distância. A força foi inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí, quando, um exemplo, se a distância aqui, ó, reduzir a terça parte, ó, se a distância reduzir a terça parte, o que acontece com a força? Ela aumenta, eu pego 3 ao quadrado, ó, que dá igual a 9. Aí aumenta 9 vezes. Ó. Ela aumenta 9 vezes. Porque é ao quadrado da distância. Por isso que eu pego o valor aqui de baixo e coloco ao quadrado. Como eu fiz com 2 da questão anterior. 2 ao quadrado, 4. Então, quando a distância reduz a metade, aí 2 ao quadrado, 4. Aí aumentou quantas vezes? A gente viu que foi 4 vezes, né? Ó. Isso foi na questão anterior, porque força e distância são... A força pela lei de Coulomb é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Só que aqui, com potencial elétrico, é mais simples. Nós vamos trabalhar de forma bem simples. Por quê? Porque
a tensão, ó, por potencial, está inversamente proporcional à própria distância, não é ao quadrado, não, é a própria distância. Então é bem simples. Se aqui, ó, diminui 3 vezes, aqui, ó, reduziu a terça parte, ó. Reduz 3 vezes. Então aqui aumenta 3. É o contrário, não é o inverso. Então aqui aumenta 3 vezes. Como não tem quadrado nem nada, então não precisa colocar o quadrado. Então aqui eu sei que D2, ó, é 3 vezes o valor de D1, aumentou 3 vezes, então D2 igual a quanto? D2 é igual a 3 vezes 3, dá igual a 9 metros. Porque está em metro, ó. Como ele quer a diferença da distância, vai ser D2, um dos valores, menos D1. Então, a diferença da distância vai ser D2, 9, D1, 3. A diferença da distância, né, vai ser 6 metros. Então, vamos lá para as alternativas, né? Então, sei que a diferença das posições D1 e D2 é de 6 metros. Então, pode ser a letra A, não é a letra B. A gente já elimina a letra B. Pode ser a letra C, pode ser a letra D, a gente elimina, porque não é 9. Como ele quer a variação da distância, é D2 menos D1. Aqui não é 9. A gente não achou 9 aqui. De 3 para 9, a variação da distância é 9 menos 3, 6. Então, pode ser letra A, ou letra C, ou letra E. Agora, vamos calcular o quê? A carga que ele quer. Para calcular a carga, eu vou pegar o ponto que eu conheço, os dois valores. Aqui, ó. Eu vou pegar este ponto aqui para achar a carga. Ó. Porque nesse ponto eu tenho U e eu tenho D. Qual é a fórmula? A fórmula é U é igual a K vezes Q sobre D. O K é o K com constante eletrostática, ó, do vácuo, né? A 9 vezes 10 a nona. O U é 9 volts. O U aqui é o valor de U. Nesse ponto aqui, ó, o U é 9.000. E o D, ó, D1 é igual a 3, ó. Aqui é o 1. Então, vamos aplicar essa equação para o ponto 1. Vou chamar aqui de ponto 1. Então, vai ser, ó, o 1 é igual a K vezes Q1, que é Q, né? Que a carga não muda, vamos chamar de Q mesmo, sobre D1. Então, quem é o 1? 9.000. O K, 9 vezes 10 elevado a 9. O Q é o que eu quero. A distância 1 é quanto? 3. 9 que divide 3, vou dividir aqui, ó, vai dar 3, né? Vai ficar, ó, 9.000 é 9 vezes 10 a terceira. Porque transformou em notação científica, né? 9 vezes 1.000, 9.000 é 9 vezes 1.000, então é 9 vezes a terceira. 9 que divide 3 é 3, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 9. Aqui. Fiz essa divisão aqui, ó, 9 que divide 3. Ó. Aí ficou 3 vezes 10 a nona aqui. É isso aqui, está multiplicando, passa para o outro lado e dividindo. Então vai ficar, ó, que Q vai ser 9 vezes 10 elevado a 3. Que divide 3 vezes 10 elevado a 9. Isso é igual a Q. Isso implica que Q é igual a... Vamos dividir, ó. Coeficiente com coeficiente, ó. 9 que divide 3 vai dar 3. Vezes, repete a potência de cima, vezes a potência de baixo. Só que quando eu vou passar a potência de baixo para cima, ela muda o sinal do expoente. O expoente vai ficar negativo. 10 a menos 9. Então, Q vai ser igual a 3 vezes... Multiplicação da mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 3 com menos 9 dá menos 6. 3 vezes 10 dá menos 6 coulomb
Vamos destacar aqui. Gabarito, ó. 3 vezes 10 a menos 6 e 6, né, ó. Gabarito, letra A, porque a diferença de D, ó, delta D, ó, a diferença da distância deu 6 metros. O delta D deu 6 metros. E o Q? 3 vezes 10 a menos 6. Então, 3 vezes 10 a menos 6 e 6 metros. Então, gabarito, letra A. A de arrasar na prova, na S, né? Então, essa foi a resolução da questão. Questão simples, só análise de gráfico e uso da equação direta, né? Ó, do potencial, que é U igual a KQ sobre D. Bem simples. Não esqueça de deixar o seu like, né? Ó. E até a próxima resolução. Fui!